Esta conferência será gravada agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre vias biliares hoje, né? Sobre as alterações da vesícula e depois nós vamos ter uma outra parte da aula onde a gente vai estar falando de pâncreas, certo? Então, a gente tem alguns pontos que são fundamentais, que eu quero que vocês frisem bastante na aula. Esse aqui é o primeiro ponto, eu já falei que a gente vai repetir isso algumas vezes. As densidades do raio-x, né? Então, nós temos as densidades básicas do raio-x, que são o ar, a gordura, a água e cálcio, que a gente pode chamar de osso. Okay? Então, essas são as 4 densidades básicas do raio-x. Então, não se esqueçam disso, que a gente vai precisar disso aqui para entender algumas coisas da aula. Outra coisa importante é a aparência colangiográfica e tomográfica das lesões. Então, quando a gente estiver olhando os exames de colangio-ressonância, quando eu falar de uma obstrução abrupta do colédoco, é isso aqui que eu estou querendo dizer, tá vendo? Que você tem aqui, parece que veio um bicho aqui e mordeu, ó. Que você tem todo esse serrilhamento e interrupção do colédoco. Outra forma é aqui, ó, é quando você tem uma lesão promovendo uma estenose luminal do colédoco, porque tem um crescimento extraluminal, tá? E diferente disso aqui, que é esse quadro na figura D, é quando você tem essa interrupção que é uma interrupção abrupta, mas internamente ela tem uma graduação, olha, em anel, que vai reduzindo, reduzindo, até achar uma pedrinha aqui, ó. Certo? Então, isso aqui é mais característico, nesse caso, de lesões malignas, aqui de cálculo, né? E esse aspecto aqui de lesões mais benignas, que é um afilamento, ó, que parece um rabinho do rato, certo? Ou em ponta de lápis, se preferirem. Se não gostar muito de rato, pode ser ponta de lápis. Outro ponto fundamental da aula é que quando vocês estiverem na frente de um paciente ictérico, aquele paciente amarelo, né? Você vai ficar muito em dúvida se a doença é hepatocelular ou se é obstrutivo. E você não consegue diferenciar isso sem os exames de imagem, tá? Então, realmente, nesse ponto aqui, o exame de imagem ajuda bastante. Estas são as causas de colestase, né, que vai gerar icterícia, sendo do lado de cá as intrahepáticas, né, e desse lado aqui as intrahepáticas, e do lado de cá as extrahepáticas, certo? Essas são as que a gente vai abordar um pouquinho, as alterações congênitas de forma bem singela. Tem uma aulinha extra para vocês assistirem de cisto de colédoco, se quiserem ver, tá bom? Lá no canal para assistir, legal. As hepatites, tem uma aula também no canal para assistir, de 20 minutos, que pode ajudar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho disso. Hoje nós vamos falar de litíase, com certeza. Então, esse encerra hoje. Pancreatite, também, nós aprendemos hoje. E neoplasias, a gente também aprende hoje, tanto da via biliar quanto do pâncreas. Então, dos exames disponíveis para avaliação dos pacientes ictéricos, nós tínhamos a as colangiografias por via oral, por via percutânea. Todas essas aqui, do lado de cá, foram abolidas. Por quê? Com o surgimento da colangiopancreatografia por ressonância magnética. Esse aqui é o padrão ouro, certo? É o número 1 em termos de indicação de exames de imagem, ok? O ultrassom é o mais disponível. Ele é muito bom e geralmente é só o que precisa. A colangiopancreatografia retrógrada por via endoscópica é um exame que você faz no intraoperatório, né? Pode ficar à vontade. Intraoperatório. Então não tem, você vai fazer por via intraoperatória e é um exame que o cirurgião vai fazer. Pode ficar aí tranquilo. A câmera não está focando. Aí vocês têm aqui dentro da via biliar a anatomia da via biliar. O que a gente tem como anatomia, né? Vocês têm aqui o colédoco na porção distal. Então, a gente falou disso na aula de anatomia. Lembra? Tem o ducto cístico aqui. Então, a partir do momento que o ducto cístico encontra o ducto hepático comum, certo? Aí você chama isso aqui de colédoco. E vai encontrar lá na papila o ducto pancreático. E intrahepático nós temos o esquerdo
e o direito, tá bom? E aí eles vão dar os ramos anterior e ramo posterior, ou segmento anterior e segmento posterior. Então, é uma forma da gente só revendo o que a gente já falou na aula de anatomia. Então, isso aqui é uma imagem de angiorressonância, né? E aí vocês podem ver nessa imagem, que é um paciente normal, como é difícil para um paciente normal da gente identificar a via biliar normalmente. Então, aqui a gente tem a via intrahepática direita, a via intrahepática esquerda, a junção dos dois vai dar o ducto hepático comum. Essa aqui é a vesícula, certo? A vesícula tem o ducto cístico, que ao encontrar o ducto hepático comum, você tem o colédoco aqui, a partir daqui. E aqui nós temos o ducto pancreático. Por que vocês não estão vendo o pâncreas, por exemplo, que ele está aqui? Ó? Porque isso é uma sequência ponderada em T2, onde eu apago o sinal de tudo e deixo só o sinal da água. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, o estômago, vocês estão vendo aqui o duodeno, e vocês estão vendo a vesícula e a via biliar. Lembrando que a vesícula, nós temos a região infundibular, com o colo, o corpo da vesícula e o fundo da vesícula, certo? E na papila, nós temos aqui o ducto de Wirsum, que vai juntar no ducto pancreático principal, e nós temos aqui em cima o ducto de Santorini, certo? Ou o ducto dorsal, que vai vir na papila menor. Então, essas são as duas formas de você ter a drenagem da via biliar. Aqui nós temos duas imagens do mesmo paciente. Do lado de cá, você tem uma colangiopancreatografia endoscópica realizada por via retrógrada, certo? Essa aqui foi injetado um contraste dentro da vesícula, encheu a via biliar, e vocês estão vendo uma imagem de raio-x aqui, certo? Do lado de cá, nós temos uma ressonância do mesmo paciente. Então, vocês estão vendo que a imagem da ressonância é muito superior, mesmo à definição do raio-x, porque ela traz uma série de informações, porque ela não depende da injeção do contraste e o preenchimento da via biliar. Tanto que aqui, ó, a gente não consegue ver o ducto pancreático, e aqui eu consigo ver o ducto pancreático. Deu uma travada aqui. Em relação, revendo, a anatomia do pâncreas. Então, a gente lembra que a gente aprendeu que a gente tem aqui o processo ciforme, a cabeça do pâncreas, o corpo do pâncreas e a cauda do pâncreas, certo? E aí nós temos o ducto pancreático aqui, principal, que é esse aqui, certo? E nós temos os ductos secundários, que são esses que eu estou colorindo agora. Por isso que chamar isso aqui de Wirsum está errado. O Wirsum é essa parte aqui, ó. O ducto pancreático principal se divide em Wirsum e Santorini, certo? Que vai drenar o Santorini na papila menor e o ducto de Wirsum na papila maior, tá? E aqui uma imagem de ultrassom e aqui uma imagem de tomo. Então, a gente vê aqui cauda, corpo, cabeça do pâncreas, tá? Claro que na tomografia a imagem é assim, ó. Tá vendo? E vocês percebem que vocês não veem muito, os contornos do pâncreas são todos lobuladinhos, porque ele não é um órgão capsulado, então por isso que ele não fica lisinho, igual o fígado aqui. E ele está onde? Lembra que a gente aprendeu isso? Ó, como é que chama esse espaço aqui? Por favor, digita para mim. Cadê a turminha que é parceira minha aí, para poder digitar? Qual o nome desse espaço retroperitoneal que eu estou aqui? Isso, pararenal anterior. Muito bom, Thiago. Sem você, a aula não seria a mesma coisa. Muito bom, obrigado. Aqui na ultrassonografia, moleza, né? Vocês estão claramente vendo a cabeça do pâncreas, o corpo e a cauda. Aham, professor, estou vendo sim. Beleza. Tem até um cálculo aqui, ó. Tá? É muito mais difícil ver no ultrassom. Então, quando vocês forem pensar qual o método de imagem que é mais ideal, por exemplo, para o pâncreas, vocês sabem que a tomografia vai ser muito mais fácil de identificar. Por quê? Porque o pâncreas, como não é encapsulado, a ecogenicidade dele com as estruturas adjacentes, meio que elas se misturam. Então, fica difícil a gente determinar essa ecogenicidade. Aqui nós estamos vendo o colédoco, tá vendo? E aqui a veia porta, aqui, nessa área. A mesma coisa aqui, ó, veia porta
e colédoco. Então, quando a gente vai falar da litíase no colédoco, é a causa mais comum de obstrução da via biliar. Então, o ultrassom é show de bola. Olha lá, se o ultrassom falou que tem litíase, game over, tem litíase, 90%. 9 em cada 10 vezes o ultrassom está correto. É mais que o presidente, entendeu? Então, realmente, o ultrassom é um bom método para avaliação da litíase na via biliar. Porém, se o ultrassom der negativo, ele tem uma variabilidade muito grande, dependente da posição do gás, do cálculo, se tem gás no intestino, do tamanho do paciente, se o paciente é gordinho, se o paciente é magro demais. Aí a ressonância vai ter uma especificidade próxima da ultrassonografia, ela vai acertar 8 em cada 10, ou seja, 8 em cada vez que ela falar que é positivo, e ela vai ter uma sensibilidade de 8 em 10, ou seja, 8 vezes, a cada 10 vezes que você fizer a ressonância, 8 ela vai achar a lesão. Aí fala, professor, já ouvi falar que o ultrassom é um método examinador dependente. Ressonância também, meu amiguinho, porque a ressonância ainda não dá laudo sozinho, você não aperta o botãozinho e sai o laudo. Então depende da experiência de quem está laudando para você entregar a informação. Às vezes a imagem está lá, mas o médico pode não estar vendo. Então todos são examinador dependente. A diferença é que a ultrassonografia, a realização dela é também examinador dependente. Então, isso é uma coisa muito basal, mas a gente esquece na aula. Que aonde nós estamos falando de um tubo de drenagem, onde a intenção da drenagem da bile é vir para a região da papila, certo? Então, dependendo de onde você obstruí-la, você vai ter dilatação a montante. Ah, professor, isso é básico. Mas aí vocês veem a obstrução e não pensam dessa forma. Então, se eu estou vendo vesícula dilatada, eu estou vendo colédoco dilatado, a obstrução é distal, ela está na região da papila. Se eu estou vendo colédoco é normal, vesícula negativa, mas a via biliar intrahepática dilatada, a obstrução está acima do ducto cístico. Né? Se a vesícula está normal, ducto hepático comum está normal, colédoco está normal, mas intrahepático está dilatado, então a obstrução é intrahepática. Ok? Básico do básico, mas realmente a gente esquece disso aqui às vezes. Tá? Vamos ver um pouco de problema agora. Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui é litíase. Então, pedra na vesícula. Todo mundo está vendo aqui a vesícula, prazer, turma 85, vesícula. Todo mundo consegue ver a vesícula, né? Eu acho que sim, assim espero. Quem estiver prestando atenção na aula, quem foi no banheiro e largou aí o celular marcando presença, não. Mas todo mundo vê que o som está batendo aqui, porque já aprendeu comigo, que o som bate na pedra e ele volta, e aí faz a sombra posterior. Por isso que o cálculo apresenta-se como hiperecóico. Ele reflete o som. Todo mundo está vendo que aqui é hipoecóico, tem baixa ecogenicidade, e aqui é isoecóico, tem uma ecogenicidade próxima ao parênquima hepático, que é a estrutura dominante do campo de visão. Então, o que significa que aqui é mais líquido, aqui é mais denso, ok? Porque reflete mais som. Então, isso aqui significa que esse conteúdo é o que a gente chama de espesso. Então, isso aqui é barro biliar e aqui é cálculo na vesícula, ok? Eu escrevi demais, vamos pagar um pouco aqui. Show de bola, né? E aí, se você acompanha esse ducto e você está chegando lá na região da papila, o pâncreas está para cá, ó. Opa! Aí que nós temos um cálculo no colédoco distal, certo? Poxa, professor, ó, o ultrassom falou que tem cálculo, o ultrassom foi positivo para cálculo. Ó, acabou o exame. 9 em cada 10 vezes ele está correto. Cirurgia. Ou conduta clínica. Vai esperar sair a pedra, depende. Às vezes a gente tem um cálculo tão grande. Olha, professor, o cálculo é em forma de vírgula. Por que ele não sai? Não, amiguinho, olha aqui, o cálculo é uma bola. Por que eu não consigo ver essa parte posterior do cálculo? Quem digita isso aí para mim com a resposta? Isso é um olho, tá?
Por que eu não vejo aqui atrás? Porque não chega o som. Isso mesmo, Felipe. Igual foi na esteatose, lembra? Então, o som bate aqui no cálculo, o cálculo é muito denso, tudo que bate, volta, entendeu? Aí você só vê essa parte de cima do cálculo. Aqui, um outro cálculo, ó, na porção infundibular da vesícula, como se a gente fizesse o corte aqui, ó, e virasse para vocês. E aí vocês estão vendo esses artefatos aqui, ó, parece uma samambaia, um cabelinho pendurado. Isso aqui é alteração na parede da vesícula, tá? Isso aqui é colesterolose, é uma alteração crônica que você tem pseudopólipos, pseudopolipose na parede da vesícula biliar por colestite crônica. Mas não vamos complicar agora não, calma, muita calma nessa hora. Vocês nunca viram uma ressonância de abdômen superior com coleta coletise, mas todo mundo já tem a capacidade de dar o diagnóstico aqui para mim, ó. Porque vocês conseguem ver que isso aqui tem pregamento, logo, isso aqui está pregamento do lado do fígado, isso aqui é o senhor duodeno, certo? E aqui, ó, nós temos cálculo. Se eu cortar essa imagem e mostrar para vocês de coronal para axial, o que eu tenho? Ó, parece um olho, tá vendo? É aqui, ó. Eu cortei o cálculo e tô nesse ponto. Manjou? E aí, se eu fizer ultrassom dessa área aqui, ó, olha lá, o pâncreas e cálculo. Beleza? Agora tudo se fez à luz, Fiat Luz. Vamos lá. Aqui comparando para vocês de novo, colangiopancreatografia endoscópica por via retrógrada, enfiou um catéter na barriga do paciente, injetou contraste por sonda aqui, ó, na sondinha, desculpe, no ducto cístico, né? E aí encheu de contraste e viu uma falha de enchimento aqui, que é um cálculo. Na colangio, a gente vê a mesma coisa com mais qualidade. Por isso que não faz mais CPRE. Faz. Mas intraoperatório. Então, fez a colangio na segunda-feira, vai operar na quarta, será que a pedrinha não saiu? Antes de abrir totalmente a barriga do paciente no intraoperatório, faz o exame, a pedrinha está lá, bora, vamos tirar essa pedra então. Ok? Terminando a parte de vesícula biliar, vamos falar do colangiocarcinoma. Colangiocarcinoma é o tumor maligno que se desenvolve a partir dos ductos biliares intraestepáticos. 95% deles são adenocarcinomas. Fácil, né? Então, o colangiocarcinoma é o tumor mais frequente da via biliar. Quem tem colangiocarcinoma? Quem tem retocolite ulcerativa, que vai ter quem? Lembra? Retocolite ulcerativa, aula passada de alterações do intestino, que tem relação também com a colangite esclerosante primária. Lembra que tem relações? Então, é aquela relação colangio-intestinal. O cisto de colédo, que eu vou mandar o linkzinho da aula para vocês, que está junto com a doença de Caroli, na mesma aula. Polipose crônica, né? Quem tem muito pólipo, né? Pode ter pólipos adenomatosos na vesícula biliar e pode gerar também tumor. Infecção, isso aqui é coisa de japonês, não é muito frequente aqui no Brasil, né? Países banhados pelo Oceano Pacífico. Ok? E dependendo de onde o colangiocarcinoma estiver, ele vai dar um tipo de achado. Então, lembra aquela história que eu falei, que aonde estava com a pedrinha se dilatou para cima? Aqui, ó. Então, esse colangiocarcinoma é ruim, mas ele é o que dá sintoma mais rápido. Porque na hora que ele obstruir um pouquinho que seja o colédoco, ele vai dar dilatação toda para trás. Então, vai dilatar tudo e o paciente vai ficar ictérico de uma hora para outra. Então, geralmente, a gente acha um tumor pequeno, próximo à região da papila. O problema é quando você tem esse colangiocarcinoma no segmento intrahepático, porque ele vai matar todo aquele segmento hepático. Lembra que os segmentos hepáticos 1 a 8, eles têm uma drenagem biliar e uma drenagem vascular independente. Aí, quando ele pegar um outro segmento, aí já tiver metastizado, aí o paciente começa a ficar ictérico. Aí já pode ser tarde demais. Esse aqui na região hilar, ele vai dar essa só dilatação intrahepática e é conhecido como tumor de Klatskin, que o Dr. Crema adora, que ele vai cobrar na prova às vezes de vocês. E
E critérios de irressecabilidade de hospitais onde não tem o Dr. House, que vai dificultar a cirurgia, né? Quando você tem, por exemplo, invasão da artéria hepática ou ramo portal esquerdo, então, invasão de ductos segmentares de outros segmentos e carcinomatose. Nesses casos, infelizmente, muitas vezes a conduta é expectante. Você desobstrui a via biliar com um dreno, né? Passa um dreno e deixa a doença evoluir ou encaminha para a oncologia. Mas, geralmente, o paciente ictérico não tem uma boa resposta com quimioterapia. Por isso que é triste o prognóstico desses pacientes. Então, não precisamos mostrar todas as imagens. Vocês estão vendo aqui o fígado. E vocês estão vendo um tubo aqui que não é vaso. Então, é o colédoco. Ok? E aí, todo mundo consegue ver comigo que na porção ali dentro do círculo tem uma área que faz assim, ó. Do lado de cá tem um tumor, ó. Ó. Eu só conheço meus amigos de chat. Então a Letícia Cristal está mandando aqui para mim uma mensagem, diz que ela está vendo claramente que é uma obstrução maligna, ok? Uma obstrução maligna do colédoco, ok? Aí a gente realmente vai pensar em lesão maligna. Certo, Letícia? Agora, aqui, eu estou olhando nesse caso, na ressonância, ponderação em P2. Não, professor, eu sabia que era P2. Olha aqui, ó. A região o líquor está branco, né? E aí eu vejo a via biliar intrahepática esquerda, eu vejo a via biliar intrahepática direita, mas eu não vejo eles juntando, coisa esquisita, né? Aí eu olho aqui a colângio, eu vejo o ramo posterior, o ramo anterior intrahepático esquerdo, aqui também, né, no direito, mas eu não vejo a junção deles para o ducto hepático comum. Olha aqui, eu vejo o cístico, a vesícula biliar está negativa, o colédoco está negativo, não tem ninguém dilatado, mas dentro está positivo. Onde está a obstrução? Na confluência, aqui, ó. Esse é o tumor de Klatskin, ele está aqui, ó. Certo? Aqui, de novo, vocês estão vendo a via biliar intrahepática esquerda dilatada nessa tomografia, direita, perdão, aqui à esquerda dilatada, e eu não vejo a junção das duas. De novo, nós temos o colangiocarcinoma aqui. Aqui, de novo, né, igual aquele caso que mais fácil chegar ao Batman. Beleza. Sem problemas. Não desista, não desista. Até o final você vai entender alguma coisa. Né? Ou pelo menos vai ter compreensão completa de que não entendeu nada. Então aqui a gente vê o colédoco, né? Ó, é uma aula difícil. E a gente vê de novo a carninha crescendo aqui, ó. Que a carninha vai para trás aqui. Se fosse fácil, moçada, era só apertar o botãozinho e sair o laudo. Por isso que precisa do radiologista. Porque a gente vai perceber, além da obstrução abrupta que vocês estão vendo aqui, ó, do colédoco, olha como a via biliar está dilatada, né? Ó. O que aconteceu com o colédoco? Ele tinha que estar aqui, ó. Ele foi levantado. Por que ele foi levantado? Porque tem um tumor aqui embaixo. Certo? O tumor levantou o colédoco, se chama-se horizontalização do colédoco. É um sinal de massa. Beleza? E aí? Letícia, Léo, Vicente, Tiago, Felipe, quem me ajuda? Ou algum novo super-herói vai me ajudar? Qual a densidade do raio-x que está aqui? Ó? Não na ponta da serra. Aqui, ó. Que densidade radiográfica daquelas quatro? Pode digitar, por favor. Esqueci de falar, por favor. Isso. Muito obrigado pelas digitações. Então, eu vou concordar com o José Henrique, né? Que isso aqui é ar. Poderia ser água, vamos ver. Ó, aqui, ó, tecido subcutâneo, lembra? Gordura. Ok? Não parece. Cadê a água? Sempre tem uma água em algum lugar.
Aqui, ó, líquor. Parece? Não, não. Aqui, ó, ué, professor, aqui parece. A outra que tem cálcio, não parece. E essa aqui é a que mais parece. Ó, o que é isso aqui, ó? Pulmão. Né? Nós estamos acima, na parte bem alta do fígado, está aparecendo aqui. Então, aqui tem ar, então o corte está na transição tóraco-abdominal. Isso aqui é ar na via biliar. Aerobilia é uma complicação de cirurgias da via biliar. Aqui, quando a Bruna mandou a questão da água, ela estava falando isso aqui para mim. Professor, esse caso aqui eu examinei, o paciente já tirou a vesícula. E aqui, ó, tem vesícula. Vamos processar o cirurgião? Não, olha aqui, ó, vamos tirar essa imagem. Tá vendo como as paredes são mal definidas aqui? Na verdade, isso é uma coleção na loja da vesícula. Isso aqui é chamado de biloma, ok? Ó, muito fácil de ler minha letra. I. Certo? Você operou a vesícula biliar, e aí lá o ducto cístico, na hora que ele vai encontrar o ducto hepático comum para formar o colédoco, o cirurgião faz o nozinho. Se o nozinho não ficou bom, porque é o R1 que fez, ou interno, olha lá, começa a cair bile. E aí forma uma coleção na loja da vesícula biliar. É por isso que eu estou vendo água aqui também, ó. Sim, é isso. Beleza? Viu como é fácil? Moleza, né? E eu tenho certeza que vocês estão vendo que existe uma diferença entre o sinal da via biliar intrahepática e da vesícula biliar. Olha lá. Parece um testículo de boi pendurado ou um saco de pancada do Rocky, o lutador. Tá vendo? Por que o sinal está menor aqui nesse caso? Porque tem um componente mais tendendo a maior densidade. Aqui é a água. Isso aqui é barro biliar. É uma vesícula com colestase. E aqui, olha que interessante. Claro que eu adoro esse troço, então para mim é interessante. Para vocês eu sei que não, nem para todo mundo. A gente está vendo aqui colédoco. Beleza. Cístico. Beleza. Tem que ser o contrário, né? Tipo, fazer certinho assim. Vesícula. Beleza, vamos subindo. Na boquinha da garrafa. Ducto hepático comum. Vocês nem sabem o que é isso. Não o ducto hepático comum, a boquinha da garrafa. Beleza? Ducto hepático comum. E aí, quando a gente chega na via biliar, tem uma alteração, tá vendo? Na pontinha da vesícula biliar, ó. Viu? Tem uns saquinhos, ok? Isso aqui é chamado de doença de Caroli, ok? A doença de Caroli, você tem a via biliar e ela faz evaginações para fora, como se fossem divertículos. É isso que você está vendo. E aí, claro, como o José Henrique já me passou também, se a bile ficar represada aqui, vai dar o quê? Vai dar infecção crônica, que vai dar displasia, aplasia, neoplasia. Então, é uma condição pré-maligna. E aqui, para mostrar casos de colangiocarcinomas avançados, igualzinho aquele do esquema, tá vendo que eu falei para vocês que demora para fazer o diagnóstico. A gente já vê que essa parte do fígado já encurtou, está mais afastada da superfície peritoneal, que já tem outras lesões por disseminação peritoneal, poderia ser hematogênica também. Olha aqui, ó, cheio de metástase. Aí, quando você faz o diagnóstico, já o prognóstico é bem pior. Tá? Já dando aqui obstrução venosa, nesse outro caso de colangiocarcinoma intrahepático. Poderia ser uma metástase hepática? Sim, claro que sim. Ok? Mas, obviamente, nós estamos falando de um paciente que já está triado para isso, já tem um diagnóstico, certo? Só por esse achado de imagem, não é suficiente diagnóstico colangiocarcinoma. Aqui, fase mais terminal, ó, um colangiocarcinoma mais terminal, promovendo um afastamento, né, do fígado, uma redução, matando o lobo hepático esquerdo. Aqui, você já está um craque, você já consegue ver aqui o tumorzinho, dando a dilatação dos dois lados da via biliar, colangiocarcinoma. E aqui a gente vai entrar no próximo momento da aula, que é pancreatite. Ok? Eu vou parar aqui nesse